Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a resolução de mais uns exercícios aqui do livro. Conforme eu estou fazendo sempre, esse é o livro que eu trabalho com meus alunos, então assim, eu explico a matéria para os alunos e já deixo aqui no canal para quem precisar. Para os meus alunos, eu tinha marcado na aula passada alguns exercícios a respeito de ponto material, de referencial, de trajetória e de movimento retilíneo. Então, vamos para a correção desses exercícios. O número 13 aqui do livro diz o seguinte: por que a física estuda os movimentos retilíneos se eles são tão raros na natureza? Os movimentos retilíneos, eles vão ser uma introdução a conceitos muito importantes. Eles são matematicamente mais simples da gente compreender, da gente analisar o movimento. Mesmo eles sendo raros de acontecer, é uma ótima porta introdutória para entender todo o estudo a respeito de movimento. Por isso que a gente utiliza os movimentos retilíneos. A número 14. Dizer posição de um ponto material é o mesmo que dizer espaço de um ponto material? Explique. Não, não é a mesma coisa. A posição é o lugar em que o ponto material está em um determinado tempo. O espaço de um ponto material, ele remete à ideia de espaço percorrido, aquela trajetória que esse ponto material percorreu com o passar do tempo. Então, não é a mesma coisa. A número 15. Se um motorista deseja medir o consumo de combustível de seu automóvel, em qual dos conceitos ele deve se basear? Deslocamento ou espaço percorrido? Justifique sua resposta. Espaço percorrido. Por quê? Porque deslocamento é a menor distância entre dois pontos. Então, por exemplo, se eu tiver um carro saindo do ponto A, percorre uma distância x e uma distância y até chegar ao ponto B, esse é o espaço percorrido. Cada ponto onde o automóvel, o veículo, andou. Agora, quando eu falo de deslocamento, deslocamento é a menor distância entre dois pontos. Analisando isso aqui, este aqui seria o deslocamento. Então, para o carro fazer a média de consumo, o deslocamento não é a melhor ideia. Até mesmo porque, digamos que eu vou num determinado posto de gasolina, encho o tanque do carro para fazer a média. Se eu ver o deslocamento e for no mesmo ponto, eu não vou ter deslocamento nenhum, porque eu continuo no mesmo ponto de onde eu comecei a rodar com o carro com o tanque cheio. Então, sempre tem que ser o espaço percorrido. A número 16 eu não pedi para os meus alunos fazer porque ela envolve movimento de queda livre, mas eu vou resolver aqui junto com vocês. Uma bola cai verticalmente da altura de 2 metros, bate no piso e volta na mesma direção, atingindo 1,5 metro de altura. Construa um referencial adequado a esse movimento, assinalando a posição em que a bola é solta e a posição em que alcança na volta. Como é um movimento de queda, o referencial seria este aqui. Aqui seria o solo, tá? Então, aqui eu diria que o y é igual a 0. Esse meu referencial, eu vou usar o referencial y em metros. A bola, ela é deixada cair, ela é solta da posição de 2 metros. Ela bate no solo e volta até a posição de 1,5 metro. Essa daqui seria a posição inicial e essa daqui, posição final. A letra B, determine o deslocamento da bola entre essas duas posições, analítica e graficamente, de acordo com o referencial adotado. O deslocamento, menor distância entre dois pontos. Então, esse aqui seria o meu deslocamento, tá? Graficamente, eu diria isso aqui. Analiticamente, seria o quê? 1,5 menos 2, que daria menos 0,5 metros. O número 17. No eixo de coordenada a seguir estão representadas pelas letras A, B e C as posições sucessivas em metro de um ponto material em movimento.
Determine a letra A, as posições A, B e C. Então, posição do A, XA igual a menos 5 metros. A posição do B, XB igual a 45 metros. E o C, XC igual a 20 metros. Na letra B, o módulo do deslocamento de A para B, de A para C e de B para C. Então, de A para B, o deslocamento entre o A e o B vai ser a menor distância entre os dois pontos, o XC, menos o XA, que vai dar 45 menos o menos 5. Menos com menos, mais, então, 50 metros. Depois, ele pede deslocamento de A para C. Vai ser o XC, que é o 20, menos o menos 5. Deslocamento de A para C vai ser 25 metros, porque menos com menos fica mais. E por último, deslocamento de C para o B. Então, deslocamento entre o C e o B vai ser 45 menos 20, que vai dar 25 metros. Com isso, a gente concluiu a resolução desses exercícios da página 53 do livro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o enunciado desses exercícios para que vocês possam acompanhar, além da leitura. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!